Qual a relação entre as gunas nos polvos de Vata, Pitta e Kapha? Ok? Sim. A resposta correta foi, digamos assim, quarteto fantástico a resposta, mas vamos lá. Por tabela, uma guna perturbada pode extrapolar para outras através da cabeça governante. Então, antes da gente ver digamos assim, as erradas, vamos chegar a essa ideia, que é uma ideia absolutamente fenomenal do Ayurveda. Como que você comer muita alface seca o teu intestino e isso deixa você mais ansioso? Como que o Ayurveda faz essa mágica? Tipo assim, uma perna do Vata deu problema e outras coisas meio que tem um efeito dominó a partir disso, certo? Por isso que a gente, quando uma pessoa não conhece a Ayurveda, a gente pergunta algumas coisas, aí você fala também, mas você tem isso e aquilo também, a pessoa fala, como que você sabe? Porque a gente cria uma visão sistêmica desse treco chamado polvo das gunas. Então, o que significa isso? Isso é muito importante para o processo terapêutico do Ayurveda. Quando uma pessoa está, por exemplo, pegando muito atributo de seco na vida dela, ok? Ela está trabalhando no sol, ela está bebendo pouca água, ok? E ela está desidratando. O Vata, o tentáculo do Vata Ruksha, que a gente vai traduzir como seco, está aumentando, está ficando com elefantíase, ok? A ideia do Ayurveda preste atenção nessa parte, uma parte dessa elefantíase, dessa pata, desse tentáculo, vai passar para a cabeça, vai transbordar para a cabeça, chamada Vata. O mesmo raciocínio vale para o Pitta e para o Kapha. Uma parte dessa elefantíase que veio do tentáculo do N, do Ruksha aqui no caso, e foi para a cabeça, ela vai ser retransmitida, redirecionado para os outros tentáculos. Então, mesmo que a pessoa originalmente não estivesse com uma rotina instável, pelo fato de você ter botado muito da guna X, no caso aqui Ruksha, dentro do polvo do Vata, esse polvo ele ficou, digamos assim, disforme, a cabeça ficou doente, e a cabeça doente deixa os outros membros, as outras gunas doentes. E isso começa a fazer um processo de retroalimentação muito doido. Então, assim, se antes a pessoa não estava com problema na rotina, o fato dela ter começado a ficar desidratando lá fez com que o Vata ficasse perturbado. O Vata perturbado fez com que o atributo de Chala, por exemplo, de instabilidade aumentasse. A pessoa começasse a ficar com mais problemas de rotina. E aí, esse guna agora bateu na cabeça do Vata. Aí, depois desse guna bateu na cabeça do Vata, o Vata, digamos, redistribui o problema. E aí vai, por exemplo, para o duro. Aí o cocô começa a ficar mais duro. Aí o cocô fica mais duro, o cocô não sai. Aí, nesse processo, o cocô não sai, a pessoa fica com mais constipação, aquilo dali vai agravando o Vata. E você começa a ter, sabe aquelas cenas de perereca batendo dentro de uma casa? Tim, 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 e destruindo todos os cristais dentro da casa? Começa a fazer um processo de retroalimentação das gunas. E o que isso faz? Faz com que o Ayurveda tenha uma capacidade de entender o processo sistêmico de reverberação de uma coisa que começou lá atrás com a pessoa trabalhando um mês na praia, em janeiro, em Tibau do Sul. A pessoa está lá em julho, morando de novo, sei lá, em São Paulo, e aquele negócio começou com uma coisa que a pessoa já não tem mais capacidade de fazer, digamos assim, ver as pegadas, e esse processo do polvo, ele vai 1 hora puxando o teu tapete em cada canto. E essa é a grande beleza do Ayurveda, no sentido trágico, de que a gente consegue ver qual é a perna do polvo que está mais problemática para a cabeça naquele instante. Isso é muito simples, gente. Às vezes você está vateado, você faz oleação e teu vato não melhora.
Vocês já tiveram essa experiência? Às vezes você está vateado e você põe mais calor no teu corpo e aquilo não melhora substancialmente. Mas às vezes você está vateado e o atributo do duro é o principal da tua vida, que você está indo de bicicleta e passando no todo dia, e aí você para de fazer aquilo e o teu vato começa a funcionar. Mais do que 10 toneladas de óleo que você passou nos outros uma semana que você estava batendo cabeça com isso. Ok? Então, o que a gente propõe no Ashwini? Que a gente se torne expert nas gunas. Porque do ponto de vista terapêutico, às vezes uma pessoa vai começar a dançar tango e o processo de dificuldade de alimentação às 4 da tarde dessa pessoa vai melhorar. Aí você pergunta, como que o tango tem a ver com a compulsão alimentar às 4 da tarde? Porque o atributo que estava ali do vata era um atributo de áspero, falta de acolhimento. No momento que a pessoa começou a dançar tango, ela se sentiu mais acolhida. Isso é exemplo verídico, tá, gente? E o sistema psicológico da pessoa, o vata, que a gente já tinha tentado fazer com oleação, com mantra, com Nadishodhana, etc. Então, o que o vata estava precisando? Acolhimento. Acolhimento, nesse caso, é Slakshana. Tudo bem que a gente vai traduzir isso no geral como macio, mas no capítulo 2 a gente vai ter toda uma problemática de ver essa história do tipo assim, Ruksha não é exatamente seco, e assim vai. Ok? O que é importante no capítulo 1 a gente ressaltar? Essa dinâmica de que existe um input de uma guna excessiva no sistema. Isso estressa a cabeça do Vata Pitta Kapha. Essa cabeça estressada do Vata Pitta Kapha vai distribuir estresse para os outros tentáculos. Algum outro tentáculo vai ficar muito problemático e esse efeito dominó vai seguindo. Estamos vivos? Ou, digamos assim, estamos com muitos tentáculos passando pela cabeça. Vamos voltar lá ao exercício de acomodação para ver as outras respostas. Para a galera aí que está no Insta, aguardamos vocês na próxima Ashwini capítulo 1. Namastê.